Bom dia, sexto ano, tudo bem com vocês? Espero que sim. Hoje nós vamos falar um pouco sobre a entrevista, nosso último gênero textual a ser trabalhado, no livro de língua portuguesa e gênero, leitura e análise. Hoje nós vamos ver aí, o que é uma entrevista, vamos fazer a leitura de uma entrevista e a correção das atividades, tá bom? Lá do livro de língua portuguesa, eu pedi vocês que fizessem aí a resolução dessas atividades ontem, para hoje fazermos aí a correção e discussão, tá bom? O título, do nosso último capítulo aí é Em Busca da Informação. E aí nós temos ali umas questõezinhas ali de conhecimentos prévios, o que você sabe, o que você já imagina aí sobre esse gênero textual. 1. Você já foi entrevistado por alguém? 2. Você sabe quais são geralmente os temas tratados em uma entrevista? 3. A entrevista pode ser publicada em várias mídias, tanto impressas quanto digitais. Você sabe qual a finalidade de uma entrevista? Então aí no início é para nos instigar, o que você já sabe sobre esse gênero textual? O que é uma entrevista? Você já foi entrevistado? E aí nós temos as características desse gênero apresentadas pelo livro de língua portuguesa. Existem muitas maneiras de se obter informações de alguém, e uma muito comum é a entrevista. Então nós já vimos aí que a entrevista é uma forma de conhecer, de adquirir, obter informações de alguém, sobre alguém, Para falar de um assunto específico, como política, os jornais, as revistas, os sites e etc., convidam especialistas da área, por uma razão simples. Um político ou um estudioso da ciência política terá mais facilidade para fornecer informações ao entrevistador e ao seu público do que uma pessoa leiga no assunto. Assim, para obter dados relevantes, o entrevistador deve estar bastante seguro do que perguntará ao seu entrevistado. Por isso, normalmente, as perguntas feitas na entrevista são elaboradas com antecedência. Então, nós temos o entrevistador, que vai entrevistar alguém, o chamado entrevistado. O entrevistador faz perguntas elaboradas anteriormente ao entrevistado. Por exemplo, se nós vamos falar aí a respeito da Covid-19, do coronavírus, nós podemos aí, para saber trazer informações científicas sobre esse assunto, nós poderíamos aí entrevistar um cientista ou algum médico que já tenha tido contato aí, que saiba nos falar melhor, porque essa pessoa tem mais propriedade para falar, tá bom? Então, nós temos aí a entrevista como um meio, um gênero textual para se obter informações e de diversos temas, Não temos aí especificamente um tema só, qualquer tema, Pode ser a respeito de algum acontecimento, a respeito aí de algum estudo, a respeito aí de experiências cotidianas. Você pode perguntar ao seu avô como era a infância dele. Para isso você vai entrevistá-lo. Quais eram as brincadeiras, O que ele fazia sem internet, enfim. Diversos assuntos podem ser abordados aí com a entrevista. E para que seja uma entrevista bem feita, como nós temos aqui, as perguntas são elaboradas com antecedência, tá bom? E aí nós temos o que estudaremos nesse capítulo. Nós veremos as características e funções da entrevista, características do texto argumentativo, emprego dos verbos, vamos conhecer aí essa classe de palavras, verbos, uso das consoantes G e J, tá bom? Vai ser o nosso conteúdo, o último conteúdo do livro de língua portuguesa. Agora vamos fazer a leitura aí de uma entrevista. Antes de começar a ler, o texto que você vai ler agora é uma entrevista com a escritora e ilustradora Lúcia Iratsuka. Nessa entrevista concedida à jornalista Gabriela Romeu, do jornal Folha de São Paulo, Lúcia fala sobre um dos seus personagens, o monstrinho Muti,
Muli, e explica como cria suas histórias. Nós temos aqui a capa do Muli, né, de Muli, um livro, editora CDL. Conheça Muli, um monstrinho que tem medo de não botar medo em ninguém. Sejam mal-vindos! Esse aviso, pra lá de estranho, recebe os leitores da obra Muli, escrito e ilustrado por Lúcia Hiratsuka. Essa história acontece num vale que não está no mapa. Ali vive Muli, um monstrinho que não sabe assustar ninguém. Ele é bom mesmo em dar cambalhotas, mas a criaturinha tem medo, vejam só, justamente por não botar medo em ninguém. Até monstro tem medo de alguma coisa. Certa vez, depois de comer uma semente que nunca tinha visto, algo estranho começa a crescer na barriga de Muli. Será que é o medo do desconhecido? Lúcia, que tem cerca de 15 livros publicados, conta um pouco sobre como essa história surgiu no bate-papo abaixo. Você diz que suas histórias e seus personagens estão sempre ligados a sentimentos e conflitos. Como assim? Percebi que onde existe um sentimento tem uma história. E pode ser algo muito simples, um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Aí já tem um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como um personagem se sente diante de uma situação e vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Como foi o processo para criar as criaturas de Muli? Eu tinha muitos medos quando criança. Medo do escuro, medo de lagarta, aquela que vira borboleta. E me lembro do medo de um tio que gostava de assustar crianças. Não é que alguns medos nunca acabam? Por exemplo, eu nunca fui boa em esporte. Morro de medo de pagar mico. Um dia quis aprender a dançar. No início, achava que não ia conseguir, os outros iam rir. Assim nasceu essa história. Eu escrevo e reescrevo várias vezes. Deixo um tempo, leio de novo. Também peço para os amigos lerem e se recebo ótimas críticas, e sempre recebo ótimas críticas e sugestões. Quando começa a trabalhar uma história nova, desenha ou escreve primeiro? Em geral, escrevo primeiro, mas eu visualizo, como num filme, o que o personagem está fazendo, como está se sentindo. Nem sempre tenho todos esses detalhes. As características físicas e os cenários são definidos com mais precisão quando eu desenho. Quais são suas técnicas preferidas para ilustrar os livros infantis? Por quê? Atualmente gosto de usar grafite, aquarela e sumie, técnica japonesa. O grafite me lembra a textura da terra, a aquarela dá uma transparência e posso usar a pincelada do sumie. Qual história anda rondando sua cabeça? Vai virar livro? Eu tinha uma série de textos inspirados nos 10 anos em que vivi na roça, quando criança. Mais uma vez, são histórias que envolvem sentimentos humanos, como espanto, tristeza, alegria, curiosidade, dúvida. Alguns já estão prontos. Outros estou ilustrando e revendo o texto. E tenho ideias que ainda preciso começar a colocar no papel. Por exemplo, lembro-me de minha mãe costurando para mim e minhas irmãs, e a gente esperando, ansiosas, olhando, ouvindo o som da máquina fazendo tec-tec-tec. Essas imagens e esses sons ficaram na minha cabeça, logo vão virar história. E me inspiro também no que meus avós e meus pais contaram. Alguém da família conta um episódio, eu guardo. Quando encontro um tempo, eu escrevo ou monto um boneco, protótipo de livro. Nos encontros com as crianças nas livrarias ou em escolas, quais perguntas elas sempre costumam fazer? Elas perguntam muito de onde tirei a ideia do livro, de qual livro eu gosto mais, por que eu quis ser escritora e ilustradora. Respondo que foi um sonho desde pequena.
Como morava num sítio sem televisão, o livro foi uma forma de conhecer o mundo, e eu ficava rabiscando no chão do quintal, na parede da tulha, na parede do depósito. Lembro que cheguei a enviar uma história com desenhos para um concurso no Japão. Depois de um tempo veio uma carta. Eu não tinha ganhado o concurso, mas na carta dizia que eles ficaram felizes de receber um material de tão longe e que eu me esforçasse, continuasse criando. Eram palavras de incentivo. E pensei, se o meu trabalho chegou do outro lado do mundo, um dia poderei mostrar para muita gente. Temos aqui, né, a entrevista foi feita por Gabriela Romeu. Foi acessada em 2010. Aqui nós temos, olha, o dicionário, né, o que é acessível, o que é permitido a qualquer pessoa. Protótipo, versão preliminar, que precisa ser aperfeiçoada. E tulha, celeiro, depósito. E aqui nós temos as ilustrações, né, do livro Mule. E aqui nós temos o monstrinho Mule, que se acha diferente de seus amigos. Agora vamos para as nossas atividades. Aqui nós temos umas perguntinhas, né? Ainda hoje, você sente medo de algo? Você tem medo do escuro? Você tem medo de algum animal? Você tem medo de algo não acontecer? Enfim, você tem medo? O medo, ele está presente em nossa vida sempre, né? Às vezes em alguns momentos, ou às vezes você tem um medo constante, né? Eu, por exemplo, tenho muito medo, como a autora lá também, né? Eu tenho muito medo de lagarta, muito medo. Tem gente que tem medo de barata, tem gente que tem medo de sapo, enfim, tem medo de algumas coisas. Tem gente que tem medo de ir na montanha-russa. Então, nós carregamos medos, né? Sejam eles grandes ou não. Quando nós somos bem pequenininhos, nós temos medo de dormir sozinhos, nós podemos ter esse medo, né? Enfim, o medo é um sentimento que nós temos aí, não escolhe idade, não escolhe gênero, não escolhe lugar, né? Todas as pessoas sentem medo. O que você faz para não sentir medo? Se você sente medo, por exemplo, do escuro, o que você faz? Se você liga uma lâmpada, ou você dorme próximo a seus pais, ou você tem um bonequinho ali que te dá confiança, ou isso não acontece mais, isso era só quando você era pequeno. Para você, por que as crianças têm medo? 4. Nessa entrevista, a escritora e ilustradora Lúcia Hiratsuka conta como criou o monstrinho Mule, mas apesar de ser um monstro, o Mule tem um medo. Qual é? Nós vimos lá que é o medo de não gerar medo em ninguém, né? 5. Como surgiu esse medo? 6. Na última resposta dada à jornalista, Lúcia explica quais são as perguntas mais comuns que as crianças lhe fazem. Que pergunta você faria a ela para complementar essa entrevista? O que você perguntaria aí para Lúcia? Agora vamos aqui para a nossa atividade. Observe que essa entrevista é antecedida por um texto introdutório, recurso muito comum nesse gênero textual. A função desse texto é apresentar ao leitor informações sobre o entrevistado, como vida e obra, e introduzir o tema da entrevista. Esse início é importante, portanto, para contextualizar o público e mostrar por que o entrevistado é uma referência no tema. Após a introdução, vem a entrevista propriamente dita, organizada por meio das perguntas feitas pelo entrevistador e das respostas dadas pelo entrevistado. Então, nós temos ali na entrevista uma introdução, um texto ali que vai trazer informações preliminares, iniciais ali, para então passarmos para a entrevista propriamente dita. Primeira questão. Observando atentamente o texto, podemos dizer que ela está dividida em 2 blocos. A entrevista está dividida em 2 blocos. Quais são? Justamente na introdução, né? Uma introdução, em que a jornalista apresenta ao leitor quem é sua entrevistada, e uma sessão de perguntas e respostas. Nós temos ali 2 blocos, introdução e entrevista propriamente dita. As perguntas e as respostas. 2. Transcreva do texto uma saudação com sentido negativo. No início do texto nós temos ali, né?
Saudação, qual? Sejam mal-vindos, sentido negativo. Nós costumamos ouvir o que? Sejam bem-vindos, né? Com sentido aí positivo. 3. Qual seria a saudação com sentido positivo correspondente a que você transcreveu acima? Nós acabamos de mencionar, né? Sejam bem-vindos. Quarta questão. A autora da entrevista apresenta o personagem Mully como um monstrinho, mas que tem uma qualidade. Qual é? O monstrinho, ele não dá medo, mas ele sabe fazer o quê? Dar cambalhotas. Então, ele é bom em dar cambalhotas. É o que? Uma qualidade dele. 5. Transcreva do segundo parágrafo do texto a oração utilizada pela jornalista para falar diretamente com seus leitores. Observe, a jornalista vai falar diretamente com nós, os leitores da entrevista, que é qual? Vejam só, está falando para nós, olha, vejam só, tá bom? Então, é uma parte, uma expressão que ela utiliza para falar diretamente conosco. 6. Na entrevista, Lúcia relembra sua mãe e suas irmãs, e essa lembrança lhe sugere uma onomatopeia. O que é, professor, uma onomatopeia? Onomatopeia nós já vimos que é uma figura de linguagem que representa sons, né? Por exemplo, quando nós batemos na porta, nós temos a onomatopeia toque-toque. Ou quando está chorando, buá. Enfim, quando está explodindo, bum. São palavrinhas ali que são utilizadas para representar o som. Lá na entrevista nós temos a presença de uma onomatopeia. Qual é? É justamente essa pergunta, né? Transcreva do texto essa onomatopeia e explique o que ela significa. Nós vimos lá o tec, tec, tec da máquina de costura, né? Tec, tec, tec é o som da máquina de costura que a mãe dela usava para produzir roupas para ela e suas irmãs. Então, as máquinas mais antigas, o som da agulha ali, né, gerava o tec, 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 tec. 7. Leia o trecho a seguir e responda as questões. Percebi que onde existe um sentimento, tem uma história. E pode ser algo muito simples, um passeio desejado que não aconteceu, uma nova descoberta, um cachorro que sumiu. Aí já tem um monte de sentimentos e ideias para histórias. Vou tentando imaginar como um personagem se sente diante de uma situação e vou construindo a narrativa. Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. Nesse trecho, Lúcia Iratsuka expõe sua opinião sobre o ato de criar. Transcreva sua opinião. Que opinião, pessoal? É muito comum o entrevistado defender sua opinião, pontos de vista sobre mais variados assuntos. Ou seja, ela tem uma opinião, uma visão sobre aquilo. E ela faz isso através de quê? Argumentação, argumentos. Por quê? Ela vai defender ali o seu ponto de vista, né? De forma as pessoas a verem que é interessante, às vezes que aquilo é real, enfim. Então ela faz isso por meio da opinião. E ela diz que criar, ela apresenta a sua opinião. Ela acredita, ela sabe, ela sente ali, ela diz que criar é algo gostoso, é algo bom, né? E é o que? Acessível para todo mundo, ou seja, todo mundo pode criar, todo mundo. E é algo bom, é algo gostoso. Então, ela, qual é a opinião dela? Criar é algo acessível para todo mundo e é muito gostoso. B. Apresentar opiniões significa defender pontos de vista. Argumentar. Qual é o argumento que ela utiliza para explicar a origem das narrativas? Então, argumentar é o que? Defender um ponto de vista. Por exemplo, eu tenho uma opinião, um ponto de vista de que estudar é muito bom. E para convencer você de que estudar é muito bom, eu vou utilizar o que? Argumentos. Estudar é muito bom porque
Você conhece o mundo, você conhece, e o conhecimento ninguém tira de você. Eu estou aqui argumentando, te convencendo, tentando te convencer, defendendo a minha ideia e tentando te convencer de que estudar é bom. Um exemplo. E ela vai falar aqui, ela utiliza um argumento, né, para explicar a origem das palavras, das narrativas, perdão, a origem das narrativas. Qual é? Para ela, toda história tem origem em sentimentos. Então, ela tem esse ponto de vista, de que a narrativa, a história, surge de um sentimento. 8ª questão. Na entrevista, Lúcia conta que quando criança enviou uma história ilustrada para um concurso no Japão, mas não foi premiada. Apesar disso, os organizadores lhe enviaram uma carta com palavras de incentivo. Escreva abaixo um argumento que eles possivelmente usaram para incentivá-las. É uma resposta pessoal, né? O que você acha que eles escreveram ali? Que estava muito bom, que era muito criativo, que ela foi muito caprichosa, o que ela pode, o que eles podem ter escrito. Aqui nós temos uma resposta possível, né? Você tem muito talento, por isso deve continuar produzindo. É um exemplo aqui do livro, né? Uma resposta aí sugerida pelo livro. Mas você vai, a partir do que você imagina, né? Você pode colocar aí o argumento que eles utilizaram, tá bom? Para incentivar a Lúcia. Terminamos aqui a correção das nossas atividades sobre a entrevista, tá bom? Hoje nós ainda teremos uma aula sobre verbos, então assista a aula sobre verbos para vocês responderem as atividades que seguem lá no livro de língua portuguesa, tá bom? Participem dos plantões, enviem as atividades de vocês, não permita que atrase essas atividades, porque senão vocês ficarão prejudicados, tá bom? E qualquer dúvida que vocês tiverem a respeito do conteúdo ou qualquer outra dúvida, vocês podem me procurar durante o plantão, ok? Então, até a próxima aula, tenham um restante de semana excelente, tá bom? E até a próxima aula, bons estudos para vocês!